Olá, este é o canal de atualidade cosmética e hoje eu converso com mais um especialista de mercado. Eu recebo Marcelo Pinheiro, sócio fundador da DirectBiz, uma consultoria especializada em estratégias multicanais e omnichannel. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Awane? Boa tarde. É um prazer falar com a Atualidade Cosmética, uma publicação que nós conhecemos, temos proximidade e respeitamos há tantos anos no mercado, sempre trazendo novidades e informações novas e bacanas para os seus leitores e para o segmento cosmético como um todo. Que bom, eu que agradeço aí as palavras, agradeço ter aceitado o nosso convite. Ô Marcelo, o DirectBiz se fez, né, com uma consultoria aí, trabalhando ao longo de décadas, primeiramente na venda direta, né? O grande pilar aí de construção da DirectBiz. Nesse momento, né, em que a gente ainda vive a questão do isolamento, que o varejo, boa parte do varejo ficou fechado, as perfumarias ficaram fechadas. Como é que foi a performance da venda direta, né, desse canal que opera com consultores independentes, com empreendedores independentes? Ele conseguiu avançar? Ele conseguiu se manter aí nos níveis históricos? Sim, conseguiu. Foi interessante você tocar nesse assunto da DirectBiz. Nós temos pouco mais de 22 anos, vamos já para 23 anos, e a nossa origem, a nossa formação foi realmente a especialização na venda direta, oriundos que somos os principais consultores e sócios da própria Natura. Mas nos últimos 5 anos nós fomos gradativamente migrando e ampliando nosso foco de atuação para estratégias multicanais, estratégia omnichannel, trazendo de fato profissionais que fizessem isso. Com relação à venda direta, que ainda é o nosso core business principal, nós podemos afirmar, Wani, que esse movimento do Covid foi extremamente favorável para as empresas de venda direta, sim. No momento em que o varejo praticamente paralisado ou totalmente paralisado, a venda direta se sobressaiu, principalmente pelo uso cada vez mais crescente das ferramentas digitais. Nós temos informações de empresas que tiveram estão ainda tendo um segundo trimestre, um primeiro, melhor do que o mesmo período do ano passado. Ou seja, o segmento vai indo muito bem, sim, e a crise pouco afetou as empresas de venda direta. Awane, o seu microfone está desligado. Desculpa. Imagina. A gente já vem falando de digitalização há alguns anos, né? Praticamente, acho que todos os mercados, todas as indústrias, esse não é um tema novo, mas, de fato, aqui no Brasil, acho que de meados de março até hoje, esse tema, quer dizer, a gente fez, como todo mundo tem falado, né, vai fazer 5 anos em 5 meses, ou 2 anos em 2 meses, 3 anos em 3 meses, né, seja lá a analogia que for, a gente foi obrigado a avançar muito rapidamente. Como é que você vê esse processo de digitalização nas empresas de venda direta? Está num nível rápido? Mudou realmente de patamar, de meados de março para hoje? Ou era algo que as empresas já estavam fazendo, então foi talvez mais uma questão desse crescimento exponencial, mas não necessariamente de novos investimentos? Qual que é o momento da digitalização para a venda direta hoje? Olha só, a venda direta, de certa forma, largou um pouco na frente dos outros segmentos com relação à transformação digital. Vamos atribuir isso a 2 características. Uma delas é o segmento das empresas que praticam o modelo de marketing multinível. Por trazerem de fora, em grande parte, as suas experiências e por lidarem também com empreendedores e distribuidores mais antenados, a transformação digital nos distribuidores que atuam nessas empresas, ela começou já há alguns anos.
os webinars virtuais, as reuniões virtuais de apresentação de produtos e de planos de negócios. Podemos até afirmar que já são uma tradição dentro das empresas de multinível. Nas empresas de modelo mais tradicional, seja modelos mononível ou modelo binível, não havia tão ainda fortemente ocorrido esse disparo. Nós podemos citar a Natura como uma empresa líder que é de mercado, era a empresa que mais havia avançado nisso, a grande transformação digital deles já havia ocorrido também. Agora, nesse movimento, nesse período da Covid, você situou bem, nós evoluímos no sentido da transformação digital 3 anos em 3 meses. É uma das transformações mais impressionantes que nós tivemos no mercado digital brasileiro. E com o advento de ferramentas como o WhatsApp, esse mecanismo se multiplicou, se democratizou, a nosso ver, de uma forma irreversível. Tá. Quando você fala, né, da venda por WhatsApp, foi algo que a gente viu explodir também, principalmente entre os grandes varejistas, os médios varejistas, né? Porque de fato é uma ferramenta que tem uma adesão no Brasil muito grande e é uma ferramenta fácil, né, e rápida de implementar. Mas as consultoras, né, acho que isso não é segredo para ninguém, já utilizavam o WhatsApp, já utilizavam as redes sociais para vender. O fato da gente ter mais gente usando essas ferramentas, mais empresas de varejo, por exemplo, se utilizando desses canais e de alguma forma chegando aos consumidores que também compram em diferentes canais, isso aumentou a competição para a venda direta e isso tende a continuar depois que a gente tiver, por exemplo, as lojas abertas, e aí essa força de vendas que hoje está basicamente vendendo via WhatsApp, via redes sociais, voltar para a loja física para atender os seus clientes lá? Essa é uma pergunta bastante interessante. Eu tenho acompanhado de perto um movimento das indústrias e do varejo, que não são da venda direta, utilizarem aí o conceito dos brand lovers, né? Sejam para os seus próprios funcionários, sejam para os seus consumidores finais, efetivarem indicações ou mesmo vendas para seus colegas e para os seus amigos. A nossa visão é de que esse movimento ele é circunstancial e isso, para nós, da DirectBiz, não é uma estratégia de venda direta. É uma estratégia de, talvez, clube de afiliados, ou uma denominação bastante usada, ou de member get member, mas não chega a ser uma estratégia de venda direta. Óbvio que pós-Covid, uma parte desse movimento vai perdurar, porque a conveniência está inserida nele. Eu ainda posso estar comprando de um amigo, de um conhecido meu, e a empresa entregar, mas não vai existir o profissionalismo, ou seja, essas pessoas não vão se dedicar a esta atividade como se dedica um profissional autônomo da venda direta, seja ele um empreendedor ou um distribuidor de empresa através do marketing multinível, ou um consultor, ou uma revendedora, ou um revendedor de uma empresa de venda direta mais tradicional. Então, essa concentração, esse avanço da venda direta vai persistir e perdurar pós-Covid. Mas, obviamente, vai haver uma descentralização, que eu acho muito bem-vinda. Uhum. Você falou da profissionalização, né? Acho que já faz há alguns anos a gente já conversa sobre a mudança, né, do perfil de quem trabalha na venda direta, com a vinda de empreendedores, pessoas mais bem qualificadas, né, com formação universitária, para atuar num canal que até então era, historicamente, sempre foi formado por pessoas ali de renda mais baixa, de uma formação menos sofisticada e que tinham na venda direta talvez a única ou uma das poucas oportunidades para gerar renda. Existe o mantra histórico de que nas crises, né, quando aumenta o desemprego, aumenta o número de pessoas que vêm para a venda direta ou de revendedoras, porque buscam ali alguma alternativa. Isso tende a acontecer nessa crise
E isso, de alguma forma, é bom ou é ruim para o canal? Uma vez que talvez você traga pessoas que não vão ter esse nível de profissionalismo, ou que talvez tenham todas as qualificações, né, acadêmicas possíveis, mas não têm a disposição para fazer esse trabalho de relacionamento, de venda direta. Quer dizer, pode vir muita gente no desespero, e isso, ao invés de ser bom, pode ser ruim para o canal? Eu tenho certeza que é uma grande transformação. Se nós analisarmos os grandes períodos de crescimento da venda direta no Brasil, durante 40 anos, foram os períodos de crise, ou seja, crise econômica era sinônimo de crescimento acima de 2 dígitos do segmento da venda direta. Isso foi diminuindo, de uma certa forma, e pela primeira vez, a crise que nós tivemos entre 2015 e 2018 foi a pior crise que nós vivemos. Foi a primeira crise que a própria venda direta sofreu por absoluta falta de consumidores. Então, não adiantava alguém desempregado tentar entrar na venda direta, porque os consumidores também não estavam comprando. Felizmente, de um ano para cá, 1 ano e meio, 2, essa situação foi melhorando, e ao mesmo tempo em que ela foi melhorando, economicamente, estou dizendo, nós saímos daquele período grave de crise, nós tivemos uma grande mudança no perfil dos profissionais que trabalham com a venda direta. Nós migramos de uma situação predominantemente feminina, predominantemente não digitalizada e predominantemente mais velha, para um público de gênero mais equilibrado entre homens e mulheres, classes sociais de todas as origens e também de uma faixa etária e de escolaridade mais jovem e faixa etária mais baixa. Esse movimento veio para ficar. A primeira vez que a ABVD apresentou esses dados num congresso, acho que 2 anos atrás, se não me falha a memória, surpreendeu quase todas as pessoas que estavam presentes, porque foi uma ruptura de paradigma. E as empresas que conseguiram visualizar essa grande modificação primeiro, tomaram vantagem, tomaram frente do mercado e conquistaram participações muito significativas desse mercado. Podemos citar vários exemplos de empresas que se utilizaram disso. Uhum. Marcelo, quando a gente fala um pouquinho aí entrando especificamente no marketing multinível, vou fazer um comentário talvez genérico demais, mas para contextualizar, esse é um canal que ele tende a ser muito mais agressivo, né, na oferta de produtos, na captação de pessoas para a força de vendas. É um canal que depende disso, né, dessa empolgação, testosterona em nível mais elevado possível, né, que aquela venda, né, não, você vai fazer sucesso, você vai vender, você vai conseguir, vai ser líder, vai viajar para Dubai, então faça esse investimento, porque esse investimento vai se pagar em poucos meses, né? A gente sabe que tem muita gente que encara e se dá muito bem, mas tem muita gente, talvez muito mais pessoas, que talvez também por não terem o talento, né, não terem as habilidades necessárias para você trabalhar com a venda direta, para você vender, estabelecer relacionamento, acabam de fato entrando numa furada. A gente vai sair dessa crise, né, sanitária com uma crise financeira, todo mundo já sabe que vai ser grande, a renda vai cair. Nesse contexto, você acha que dá para manter esse modelo de marketing mais agressivo, de captação mais agressivo, tendo em vista que também a indústria e as indústrias que operam no canal, muito provavelmente, vão estar precisando fazer caixa, quer dizer, vão estar precisando girar o negócio? Você acha que a gente pode ter um nível de agressividade ainda maior nesse canal? E você acha que isso pode ser um tiro no pé? Porque talvez você, endividando essa força de venda, você mate a galinha dos ovos de ouro lá na frente? Essa pergunta é bastante complexa. Ela tem 2 aspectos. O primeiro deles, eu gostaria de frisar
uma questão que é a seguinte: nós estamos entrando na era humanológica, ou seja, uma era onde vai existir, ou já está existindo cada vez mais, uma integração da conexão humana com os recursos tecnológicos. Esse tipo de era, ou esta era que estamos começando, ela é uma era muito mais afeita às pessoas jovens, sem nenhum preconceito, né? E as pessoas mais plugadas na tecnologia. Se eu juntar essa ferramenta, ou essa característica que estamos vivendo, com também uma maior capacidade dos jovens de sonharem, o mundo deles está todo pela frente. Eu continuo acreditando que as empresas sérias de marketing multinível têm um diferencial competitivo muito grande em relação a outros canais. Nem só sobre venda direta estamos falando aí. Eu estou lidando com duas ferramentas muito sérias. Então, eu acredito que essa soma de fatores deva continuar permitindo que as empresas de multinível sejam mais agressivas do que outras empresas. Por outro lado, que é o lado econômico-financeiro, a segunda parte da sua pergunta, eu tenho absoluta certeza que as empresas de marketing multinível terão que se adaptar a essa nova contingência financeira, e muitas já estão fazendo. Então, as empresas que ainda têm como princípio colocarem na mão dos seus distribuidores grandes estoques iniciais para que eles façam um primeiro movimento sem sequer conhecerem direito, particularmente, eu vejo isso não com bons olhos, e a DirectBiz não orienta os seus clientes a fazerem isso. Eu acho que todo esse processo mais ou menos agressivo de empolgação, de motivação, de um plano atraente que permita, eu não vejo nenhum problema em permitir uma viagem, em possibilitar para um ser humano a mudança de vida, que ele possa ir para Dubai, que ele jamais iria se não tivesse numa empresa de multinível, mas, por outro lado, sem correr risco financeiro de investir o que não pode e fazer coisas que não são devidas, como nós ainda, infelizmente, vemos em algumas empresas. Eu vejo que, e eu não estou falando em nenhum momento de pirâmides, né? Para ficar bem claro, estou falando das empresas que são sérias. Tá? Então, eu penso nisso, de uma forma geral. Não sei se eu respondi o que você queria saber. Não, respondeu sim. Ok. Esse é o canal de Atualidade Cosmética. Eu converso com Marcelo Pinheiro, sócio fundador da DirectBiz. Marcelo, a gente tem, entrando um pouquinho na questão do mix, existe aí pelo menos até o momento, um consenso no mundo inteiro de que algumas categorias que tiveram aumentos muito fortes de consumo, né, aquelas principalmente categorias ligadas à higienização das mãos, sabonetes, álcool em gel, elas vão se manter num patamar mais elevado, né, quando a gente sair da pandemia. As categorias que são de uso rotineiro, de higiene mesmo, né, como shampoos, desodorantes, que tiveram uma queda também nesse momento, por conta aí da diminuição de frequência de uso mesmo, as pessoas estão em casa, estão saindo menos, deve voltar para os patamares históricos. E você tem algumas categorias, como maquiagem ou perfumaria, que caíram e que devem levar mais tempo para se recuperar, né? Ainda mais nos países onde a gente vai ter esse cenário econômico mais desafiador. Boa parte das empresas de venda direta, né, o canal de venda direta tem uma força muito grande na perfumaria, por conta dos seus players, né? Também em maquiagem. Como isso está impactando, ou pode vir a impactar o resultado dessas empresas, né? Uma vez que, obviamente, um perfume, para ter o resultado equivalente de um perfume, ou de um produto de maquiagem, né, mais sofisticado, você precisa vender muito sabonete, né? Precisa vender muito desodorante. Essa conta eles vão conseguir fechar essa conta. Você já vê mudanças de orientação no mix, ou até mudanças nos planos de promoção das empresas de venda direta? Essa pergunta do mix, ela, da forma que você está falando, é exatamente o que nós temos sentido e até acompanhado no mercado.
as empresas de cosméticos que têm um portfólio mais abrangente, mais completo, de uma forma ou de outra, elas conseguiram superar a queda brusca de algumas categorias. Empresas com um portfólio menor ou menos extenso em número de categorias sofrerão mais. Nós temos, hoje, 2 clientes ativos de maquiagem, especificamente. O setor de maquiagem caiu completamente. Foi o setor que mais sofreu, de 90%, 95% de quedas de vendas, porque as pessoas não saem de casa, a venda de maquiagem foi quase a zero. Perfumaria também foi um setor que sofreu muito. Então, empresas que, infelizmente, na venda direta hoje são poucas, que só tem perfumaria, mas foi uma categoria que também sofreu muito. Mas como a venda direta teve um crescimento nesse período da pandemia, as outras categorias, muitas vezes nem tanto vendidas pelas empresas de venda direta, compensaram essa queda das principais categorias, das categorias que eu mencionei que caíram. Com o tempo e com a volta não vai ocorrer de uma hora para outra, ela vai ser gradual. Eu continuo achando e prevendo para que as empresas que têm menos diversificação de categorias vão demorar mais para se recuperarem, ao passo que as outras não. Tá. Quer dizer, posso entender que você está enxergando aí o aumento nas vendas compensou essa queda no preço mix de produto. Perfeito. Tá. Podemos dizer isso sim, podemos afirmar. Tá. Você falou logo no começo, né, que a venda direta tem performado bem, as empresas têm performado bem. A partir dessa leitura, acho que a gente pode entender que elas conseguiram ganhar mercado de alguns outros canais que estavam fechados ou que em algum momento não conseguiram atender a demanda adequadamente aí por canais online. Quando as lojas reabrirem, o varejo reabrir, as pessoas voltarem a circular, você acredita que a venda direta vai conseguir reter esses consumidores ou parte desses consumidores? Ou foi uma compra ali mais emergencial, pontual e que tende a não se sustentar no médio e no longo prazo? Se nós pensarmos matematicamente, uma parte desses consumidores podem e devem voltar para o seu canal tradicional de preferência de compra. Agora, o que mais ocorreu de mudança do consumidor nesse período todo foi o hábito de compra, foi passar a dar uma maior importância à conveniência de compra. E essa é uma mudança que veio para ficar. Então, nós temos no segmento da venda direta uma questão de fortalecer e do fortalecimento desse laço de relação, seja ele virtual ou físico. O estabelecimento desse relacionamento, ele é positivo e ele vai causar vínculos fortes de relacionamento. Nós consideramos a antiga tradicional porta a porta, apesar de ainda praticada por um número muito pequeno de empresas e quase nenhuma delas é de cosméticos, deu lugar a uma venda direta. Hoje em dia se fala muito fortemente nas empresas de ponta na venda por relacionamento, né? E esse relacionamento se tornou physital. Eu tenho uma frase de um conhecido nosso, o Marcel Sajuboc, que é o sócio e CEO da Embeleze. Ele foi a primeira pessoa que proferiu essa frase e nós adotamos, que é a venda direta, do porta a porta ao clique a clique. Então, essa frase é muito bacana e a gente poderia até aprimorar do porta a porta ao zap zap. Isso não muda mais no nosso cenário. Então, deve haver mesmo uma migração de parte desses consumidores, mas outra boa parte vai se habituar em comprar dessa nova venda direta que surgiu principalmente com o Covid, que não é tão dependente ou nada mais dependente de entregar um catálogozinho e deixar lá e passar 20 dias depois para pegar um pedido. Isso não existe mais, né? Então, eu penso que não vai haver essa perda tão
tão significativa de consumidores da venda direta, não. Agora, eu não sei se você vai entrar nisso, terão maior espaço no mercado as empresas que conseguirem ter mais de um ou ter vários canais integrados entre si. Eu acho que esse é o futuro da venda no Brasil, do consumo no Brasil. Já que você tocou nesse ponto, Marcelo, durante muito tempo se falou em multicanal e omnichannel, né? E eu acho que, no final das contas, acabamos durante muito tempo falando mais de multicanal, né? Provavelmente sem saber, sem entender ainda muito bem o que seria o omnichannel, né? E porque o multicanal é uma coisa, me parece, praticada no Brasil, né? Acho que a gente pode definir o multicanal, são várias plataformas de venda, né? Agora, o omnichannel, essas plataformas estão integradas, quer dizer, você tem realmente todos os canais focados no seu consumidor, apesar de serem plataformas diferentes, o consumidor sabe que está está falando com aquela marca, quer dizer, os dados convergem e as jornadas de compra, de alguma forma, convergem. Você acha que as empresas de venda direta e as empresas que, de repente, estão em outros canais, mas estão querendo, de alguma forma, entrar na venda direta, elas são mais omnichannel hoje? Elas têm uma visão omnichannel de verdade? Ou ainda prevalece essa visão multicanal das diferentes plataformas que não necessariamente conseguem convergir? A nossa opinião na DirectBiz ela é muito clara com relação a isso. E existem pouquíssimas empresas omnichannel de fato no Brasil. No segmento de venda direta, eu aponto sempre a Polishop, talvez como a única empresa de excelência que pratica um modelo omnichannel. Eu acho que o Brasil, hoje, as empresas brasileiras até praticam um discurso de migração para um omnichannel, mas elas efetivamente praticam uma operação multichannel ou praticam uma operação multicanal. É muito interessante porque as empresas ou indústrias que ainda estão trabalhando no monocanal, efetivamente, a minha mensagem de sobrevivência para elas é de que não haverá sobrevivência. Estão fora do mercado, fora do mundo atual, fora do mundo futuro, aproveitando os últimos resquícios de oxigênio para respirarem ali, sem nenhuma maldade, é uma mera constatação, porque a mudança não veio das empresas, não veio das empresas de consultoria, a mudança veio do consumidor. Quem mudou no mundo foi o consumidor, e o consumidor obrigou as empresas a correrem atrás dele, literalmente. Então, quando uma empresa, e hoje muitas já praticam a multicanalidade, a principal preocupação que elas têm é que não haja preocupação ou interferência do canal novo no canal velho. Cara, é a primeira essência de que essa empresa não está preparada para ir para a omnicanalidade. Agora, quando eu tenho uma empresa multicanal, eu tendo 2 ou 3 canais, tem 2 aspectos que a gente costuma sempre dizer, duas chaves, né? Uma é a operação. Então, quando eu tenho um negócio multicanal, as operações desses canais são completamente independentes. E não raro elas são conflitantes entre si. Existem conflitos comerciais, operacionais. E um aspecto mais importante, já que toda essa mudança foi gerada para o consumidor, é que toda a experiência do consumidor e do cliente com relação àquela marca, àquela empresa, é fragmentada. A fragmentação dos dados é total, não existe compartilhamento de dados da experiência do cliente. A marca não evolui e não caminha para outro. Agora, um modelo intermediário que pouca gente fala, mas que ele é um passo além do multicanal e antes do omni, é o que a gente costuma chamar de cross-channel. O cross-channel é quando eu começo a integrar, de certa forma, as minhas operações e minimizar conflitos entre elas. Por exemplo, um só aspecto, eu asseguro o preço final ao consumidor, independente da cadeia interna que eu vou ter de distribuição da remuneração. E a hora que eu começo a ter algum compartilhamento da experiência do cliente em cada um dos canais. Eu estou cruzando os canais, né, e tendo a informação. Mas uma operação omnichannel de fato e de verdade,
só ocorre quando as empresas são as operações dos diversos canais são completamente integradas entre si e eu elimino os conflitos. E a integração dos dados do cliente também ocorre de uma maneira ampla e restrita. Isso que eu acho que leva... Desculpa te interromper, mas para não perder o gancho, eu queria... de fato, quando a gente fala de omnichannel, né, seja em qualquer canal de venda, você tem sempre essa questão dos dados, né? As pessoas falam, não, temos que usar os dados de forma inteligente, minerar os dados, extrair os dados, né? E a gente sabe que, né, é um discurso fácil de entender, mas que é extremamente difícil, né? Porque são canais que têm as suas lógicas, têm suas formações de custo diferentes. E o que eu queria entender de você, se a gente tem essa dificuldade hoje de não ter uma empresa, ou de ter poucas empresas realmente omnichannel no Brasil, se é uma questão mais de tecnologia, de necessidade de investimento em tecnologia, tecnologia de experiência do consumidor, tecnologia no back-office, tecnologia nas operações, né? Porque é de fato onde a coisa pega, quer dizer, como é que você integra tudo, né, por detrás, para que o consumidor não faça diferença nenhuma né, se ele comprou na loja X, ele comprou na loja X, não importa se foi no online da loja X, no WhatsApp, na venda direta, então tem que ser simples para o consumidor, mas para fazer isso é difícil, demanda investimento, é um problema basicamente de recursos, ou é um problema ainda de visão, como você falou, a questão de evitar conflitos. A liderança brasileira das empresas, principalmente de venda direta, tem claro o que é o omnichannel e está preparado para evoluir para isso, ou eles ainda precisam entender e querer fazer essa migração? O principal problema é este. O principal problema é a falta ainda de clareza dos benefícios de uma omnicanalidade e o DNA do empresário. Ou seja, o DNA do empresário e das principais lideranças são o principal obstáculo. Nós temos outras dificuldades? Temos. Você citou duas muito importantes. Recursos tecnológicos. Existe uma dificuldade grande de integrar os recursos tecnológicos. É muito comum nós recebermos clientes que operam em 3 ou 4 canais e têm 3 ou 4 sistemas de gestão comercial e de TI totalmente separados, que tiveram investimentos importantes da empresa para adquirir esses sistemas, mas eles não falam entre si. Então, ainda não surgiu no mercado de uma forma absolutamente clara e sedimentada empresa de TI que, de fato, tenha um know-how ampliado para esse tipo de operação omnichannel. E o último aspecto é a questão operacional, a questão logística. Ela não é a mais difícil de se integrar, mas ela também requer adaptações de integração. Mas eu diria que com um bom estudo é mais simples de resolver do que o próprio sistema de TI. Mas o maior obstáculo é ainda a mentalidade do empresário brasileiro. E eu não estou falando isso com um tom de recriminação, não. São tantas incertezas, são tantas inseguranças que o empresário brasileiro, além de sobrevivente, ele se tornou um grande defensor de trincheiras, porque foi tão difícil chegar a algum lugar e manter essa posição, que sempre, ao analisar uma perspectiva de crescimento ou de evolução, ele analisa o que ele vai pôr em risco do que ele já conquistou. Sob a ótica investimento, eu concordo plenamente, mas eu tenho grande dúvida sobre a oportunidade que pode estar sendo perdida de crescimento e de expansão daquele negócio e daquela empresa. Eu não sei como é que isso se dá na venda direta, mas essa questão da integração das jornadas, que talvez comece aí no cross-channel, né, como você comentou, no varejo, nos varejos mais desenvolvidos, essa integração ela já acontece. Então, 1/3 das vendas nas lojas físicas de uma rede de departamento nos Estados Unidos
ela começa no online, né? E acaba no físico e vice-versa também. Quer dizer, você tem um percentual muito grande de vendas que começam no físico, a jornada começou no físico e que depois ela foi concluída no online. No caso da venda direta, isso existe. Uma vez, sei lá, a pessoa experimentou, recebeu um atendimento, um primeiro atendimento ali da consultora, fez ali uma experimentação, né, fez esse processo de encantamento e depois essa consumidora acabou comprando no e-commerce da marca, por exemplo, sem passar pela venda direta, pela revendedora. E eu pergunto isso justamente pela questão do conflito que eu imagino que existe aí e que seja talvez, sempre foi um dos grandes desafios, né? Então você tem alguém que vai lá, faz experimentação e que de repente não vai ser remunerada, não vai vender o produto e também não vai ser reconhecido e remunerado por esse serviço que ela prestou. Como é que isso pode se dar na venda direta? Existem casos hoje de empresas que conseguem integrar essa jornada e remunerar essa revendedora, ainda que ela não concretize a venda, mas pelos serviços que ela prestou para a consumidora? Sim, existe. A primeira empresa que fez esse movimento foi a Natura. A Natura começou, já há um bom número de anos, a permitir que um consumidor comprasse diretamente dela, através do site. Nesse momento ainda nem existiam as lojas virtuais, mas ela indicava uma consultora para dar sequência ao atendimento. Uma consultora por distribuição de CEP, e mesmo que esse cliente preferisse continuar comprando diretamente do site, essa consultora recebia uma remuneração menor do que a remuneração se ela fizesse o trabalho. Essa experiência durou alguns anos e depois isso evoluiu, como tudo evolui, e hoje existem as duas modalidades, principalmente as franquias digitais que a Natura tem, que nós conversamos aí no começo da entrevista. Agora, quase todas as empresas que nós trabalhamos, quando nós montamos o modelo, isso eu acho que não é uma coisa só da nossa empresa de consultoria, praticam as duas modalidades de vendas, seja a compra e revenda, onde o percentual é X, vamos usar só como exemplo os 30% da maioria das empresas de cosméticos, né? E quando a venda é feita através da loja virtual daquela consultora, a remuneração, por exemplo, é de 15%. Então, de certa forma, você está compensando o atendimento presencial e está atribuindo um rendimento bacana quando não existe a prestação desse serviço também. Eu ofereço as condições para a minha consultora ter uma loja virtual, ela não tem o trabalho, ela faz o fomento nas redes sociais, o consumidor compra, a empresa entrega direto para esse consumidor e eu remunero essa revendedora com metade do valor. Essas duas modalidades, eu acho que elas amenizam o impacto de não haver total remuneração pela prestação do serviço através de uma compensação por outra modalidade onde não vai haver serviço praticamente nenhum, né? Então, na média, eu resolvo esse problema. Tem sido muito bem visto pelas consultoras das empresas que têm essa modalidade implantada. E existem até determinadas vantagens tributárias, a hora que eu mesclo os dois modelos de venda direta também, aumentando a rentabilidade da empresa. Uhum. Falando um pouquinho aí voltando aí para o ambiente das empresas de venda direta, nesse momento de pandemia, Marcelo, você conhece muitas empresas, prestou serviço para muitas delas. A gente tem, obviamente, algumas poucas gigantes no mercado e um sem número de empresas pequenas, de atuação regional. Como é que você vê não sei se você tem essa leitura, mas se você puder compartilhar algo, o estado das empresas de venda direta para suportar a retomada, né? Por mais que o canal, de certa forma, tenha ido bem, é muito provável que boa parte das empresas enfrentem dificuldades de caixa, de
né? A gente tem, no caso da indústria cosmética, ainda a questão do câmbio, que deu uma desvalorizada, Sim. que vai impactar aí o custo final dos produtos, né? E não vai ser pouca coisa. Num quadro geral, tirando as grandes companhias, né, e olhando aí para as pequenas e médias empresas de venda direta, elas estão saudáveis para suportar esse momento e para a retomada? Na minha visão, não tanto. Elas vão sofrer mais, bem mais que as grandes. Nós temos casos de empresas menores que paralisaram toda a produção e estão comercializando o álcool gel já há meses. Então foi uma solução para a absoluta falta de venda. Nós temos que levar em consideração um fator muito importante. As empresas pequenas de venda direta têm canais pequenos, ou seja, tem um número de revendedores ou de consultores pequenos. Quando eu falo que uma empresa tem 2.000, 5.000, 10.000 revendedores, nós estamos falando em canais bem pequenos mesmo. O padrão dessas empresas é ter uma atividade mensal de 50% desse canal. Se nós considerarmos que essas pessoas também vendem outras marcas, num período de dificuldade de venda, existe uma concentração maior na venda de produtos mais aceitáveis, mais consagrados junto ao público. Então, isso traz uma dificuldade muito grande, com exceção daquelas empresas que são especializadas em determinados nichos e que são muito bem requisitadas. Vou dar um exemplo. A própria Lovell Cosméticos, que é uma empresa que, apesar de ser regional e atuar muito fortemente no interior, só no interior de São Paulo, ela é reconhecida como uma marca de produtos para cabelo de super elevada qualidade. Então, eu não tenho dados de mercado, mas eu tenho a impressão que essa empresa, ainda que com um canal pequeno, ela sofreu menos impacto da crise e vai sofrer menos impacto também para a recuperação, porque ela é muito bem estabelecida numa determinada categoria importante de consumo para o cliente final, certo? Uhum. Certo. E aí você tocou na Lovell, inclusive, temos entrevista com Fabiana Berbert, que é gerente de marketing da Lovell, falando, inclusive, da performance da venda direta, né? Quem quiser, vai lá no canal, está disponível. E é justamente, Marcelo, eu imagino que essa seja uma das fortalezas, né? A própria Lovell que você citou, tem na venda direta hoje um canal a mais, um canal relevante a mais. O core dela é o mercado profissional. E a gente tem mais empresas que são originalmente de outros canais, seja do varejo multimarca, de franquias, né? O Boticário hoje é um grande exemplo, que construíram um canal de venda direta relevante frente ao tamanho do seu negócio. É mais fácil para uma empresa que não é de venda direta, mas que tem capilaridade, que tem uma marca constituída, construir um canal de vendas, do que uma empresa de venda direta que tem um canal de vendas relativamente relevante, entrar em outros canais, entrar no varejo físico, seja multimarca, seja monomarca, estabelecer uma rede de franquias. Tem diferença aí na hora de fazer a inversão de canais, de investimentos nessa inversão de canais? Pergunta é bacana, hein? Olha só, dessa questão da diversificação e da ida para outros canais, o canal mais caro, né, onde vão ser necessários maiores investimentos, é o canal do varejo físico. Existe um movimento muito maior de empresas do varejo físico procurarem canais alternativos de vendas que sejam mais rentáveis. Então, se estabelecer no mercado através do varejo físico, ter lojas próprias, é um movimento de alguém ir para este canal, talvez o mais custoso. Mas todos os outros movimentos, não são. Se eu tenho uma empresa do varejo e eu adoto uma estratégia de franquia, uma estratégia de franquia com venda direta, um e-commerce, como, por exemplo, fez o Boticário,
foi um caminho muito bem sucedido que abriu essa porta, inclusive. Hoje nós temos várias empresas, a Mahogany, por exemplo, né, fez esse movimento. Anteontem, acabei de receber um e-mail da associação informando que a Mahogany acabou de se associar à BVD, né, um movimento importante, e, no sentido contrário, a Rinode foi a empresa que abriu esse caminho. Foi a primeira empresa puramente de venda direta, que foi mudando de modelos comerciais, né, atuamos com eles durante alguns anos, e depois chegou ao multinível, mas a grande explosão da Rinode foi quando ela adota a multicanalidade e adota o modelo das franquias em conjunto com a venda direta. Então, existe sim mais ou menos dificuldade, dependendo de qual a direção do movimento que você quer fazer. Mas, no final das contas, o movimento é benéfico. Então, vamos pegar o setor mais fechado, qual é? É o setor da venda direta. Esse é o setor mais fechado. São os empresários que têm aquela dificuldade de DNA muito elevada, porque como a venda direta tem a questão do relacionamento, do approach, da magia, do encantamento, que é uma coisa que a gente é especialista em fazer para as empresas, a hora que ele fala, eu vou vender através de uma franquia, eu vou vender através de uma loja, será que esses canais vão conseguir manter essa magia que eu criei, que não é só a remuneração? Consegue sim, se fizer de uma forma bem pensada, consegue fazer sim. Então, eu vejo que hoje não podemos desperdiçar as oportunidades. Digo e repito, porque quem exige isso é o consumidor final. Ele quer ter essa possibilidade de experimentação numa loja, troca em outro lugar, ir a outro lugar, observar o produto na internet. Então, eu vou abrir mão desse tipo de novo status quo do consumidor no planeta Terra. E acho que isso é um pouco do que você falou da questão do DNA, né, do medo de conflitos, né, porque no final das contas, acho que todas essas, além da questão do encantamento, acho que no final dessa questão tem sempre aí, e o que a minha força de vendas, que pode ser pequena, vai achar. E aí, o Marcelo, falta coragem, e de novo, eu coloco coragem aqui não no sentido pejorativo, mas porque, como você falou, é difícil, você tem toda uma história, você tem investimentos, então estamos falando de grandes empresas, são empresários que muitas vezes têm o seu patrimônio ali na empresa, né, dependem do negócio da empresa, e obviamente fazem um cálculo de risco e falam, eu não vou correr risco de mexer nisso aqui, ainda que isso aqui talvez não tenha futuro. E é nesse sentido que eu pergunto se falta coragem e se eles vão precisar, os que quiserem avançar, ter ousadia de assumir, ok, pode até ter dado certo até aqui, daqui para frente não vai dar mais, então eu preciso não jogar tudo fora, mas eu preciso entender que eu preciso, sim, estabelecer, vou ter que lidar com alguns conflitos e talvez tenha que abrir mão de algumas premissas que nos trouxeram até aqui. É esse o caminho que, obviamente, fala muito simplista, mas, em linhas gerais, esse é o caminho que esses empresários vão ter que decidir, seguir ou não? Eu tenho firme convicção que sim. Existe uma questão, essa questão da falta de coragem, ela pode ser dividida em dois segmentos de clientes. Um segmento é o cliente de médio porte, onde a falta de coragem é muito calcada naquilo que eu falei agora há pouco, do entrincheiramento. Ou seja, eu conquistei uma posição, não sou mais uma empresa nova, vamos ter em consideração que a maioria absoluta das empresas brasileiras nasceram de um empresário, um empreendedor self-made man, né? Então, essa é a história do empresariado no Brasil. Então, se eu sou uma média empresa e já tenho um faturamento consistente, eu tenho medo mesmo de perder isso arriscando a diversificação de canais. Então, eu fico indeciso entre ousar ou manter o que eu já conquistei. É uma análise bastante complexa de ser feita, é o caso mais difícil, eu diria. No caso dos pequenos, que são a imensa maioria, aí eu acho que falta coragem no sentido de que não adianta ficar esperando vir de algum lugar alguma coisa que os ajude.
não virá do governo, não virá de nenhum lugar, virá dele mesmo arriscar e empreender. Então, óbvio, com o pé no chão, não fazendo loucura, todas essas coisas que são óbvias, que eu não preciso citar aqui agora. Mas a imensa maioria, se não fizer algo ousado e inovador, não cresce, porque não vai conseguir passar essas barreiras. Então, nesse sentido, é uma falta de coragem mais preocupante. Deveria haver a manutenção do sonho do empreendedor mais tempo naquele negócio dele, se antenar mais. O que falta? Capital. Falta capital. Mas aí, quando eu tenho capital, é buscar meios, investidores, parceiros, abrir um pouco mais a sua perspectiva de lucratividade com as empresas que queiram colaborar com o seu crescimento, as empresas que eu falo fornecedores para esse potencial cliente, né? Então, eu vejo que essa questão da coragem, ela é central nessa questão por motivos diferentes, dependendo do porte do cliente. Já no grande cliente, isso não ocorre. Não existe lá a falta de coragem. Lá o que existe é assim, via de regra, é um gestor que decide as coisas e ele não quer se comprometer com nada. Ele tem medo de perder o seu trabalho arriscando alguma coisa. Então, ali é outra questão, né? Mas eu acho que eu cobri bem aí a questão para os empresários médios e principalmente para os pequenos. Só uma curiosidade, Awane, há 2 anos e meio, fazem já 2 anos e meio, nós abrimos uma empresa chamada Debis MPE, micro e pequena empresa, que é voltada somente para micro e pequenas empresas, que tem estrutura de trabalho mais enxuta e que visa auxiliar justamente essas empresas, pela classificação do BNDES, a colocar em prática pontos de venda direta ou implantar modelos de venda direta sem grandes investimentos. Então, desculpa, eu não estou fazendo um merchan, não, eu estou só dizendo assim, que até para nós mesmo foi necessário fazer uma adaptação às mudanças desse mercado, porque o Brasil tem uma profusão de pequenos empresários, graças a Deus, né, muito grande. Né? Então, a gente foi obrigado a também mudar nesse sentido para atendê-los. Perfeito. A gente estava um pouquinho avançado no tema, no tempo, aliás, bem avançado, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, Marcelo. Você falou lá no começo da entrevista do uso dos brand lovers, né, como uma força de vendas, especialmente nesse momento de lojas fechadas, né? Quando a gente vai para o ambiente digital, para as marcas digitais nativas, né, ou que tem realmente uma fortaleza aí nesse universo digital, todas elas falam muito da questão da comunidade, e tem investido muito nisso, quer dizer, os fãs, né, a importância de engajar a comunidade, ter essa comunidade e essa comunidade pode ser a rede lá que está no Facebook, ou em outra rede social, seguidores do Instagram, né, mas tratar essas pessoas não como seguidores, mas realmente como parte ali de uma turma que interage, que participa de alguma forma do negócio da empresa, que compartilha suas visões sobre a empresa, suas experiências com outros clientes. E muita da comunicação hoje, né, nos modelos mais avançados, né, de varejo digital, vem dessas comunidades. E eu te pergunto, essas comunidades, quer dizer, trabalhar a partir dessas comunidades, pode ser algo interessante para estabelecer um negócio de venda direta, de repente para empresas que são nativas digitais, né, ou indie brands, né, que aqui no Brasil tem uma limitação, né, quando a gente fala de indie brands nos Estados Unidos, a gente está falando de uma coisa que pode escalar rapidamente, tem canais esperando, prontos aí para receber essas marcas em diferentes frentes. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? É muito difícil para que elas cresçam, e um dos desafios é justamente canal, né? Trabalhar essa questão das comunidades, talvez levando esses brand lovers, selecionando ou profissionalizando-os, né? E realmente mostrando para eles
o quanto aquilo pode ser interessante, com um plano de negócios, obviamente, também adequado, né? Não adianta passar uma remuneração como se fosse de um comissionamento de um clique de mídia, né? Obviamente, você precisaria rever tudo isso. Mas seria uma forma de modernizar o canal e permitir a entrada dessas indie brands, por exemplo? A sua definição do Brand Lover foi muito assertiva. O Brand Lover é exatamente o que você definiu. Tomando como base a sua própria definição, ele é um Brand Lover, ponto. Então, ele, na minha visão, ele pode e deve ser um canal alternativo para somar ao das suas vendas. Ele sempre estará fomentando a sua marca, e isso é ótimo, porque é uma forma que requer pouquíssimo investimento para que isso ocorra. Ela se paga, porque os investimentos são justamente pequenos e vai haver alguma venda para compensar. Porém, nós, na DirectBiz, não acreditamos que esse Brand Lover se torne um canal efetivo de vendas e muito menos de venda direta. Aí ele pode ser somado, nós implantamos isso nos clientes que nós temos feito juntamente à venda direta. Agora, existem hoje algumas empresas e até consultorias que estão trabalhando com a criação da venda direta através exclusivamente dos Brand Lovers, a criação dos embaixadores, das empresas. A nossa visão sobre esse canal individualizado, analisado individualmente, é de que a força de penetração dele é muito pequena e inconstante. Nós acompanhamos ao longo desse último ano, ou dois últimos anos, pelo menos 3 marcas grandes adotarem esse canal com exclusividade e, em menos de um ano, já estavam fora desse canal, pela inconstância. Agora há pouco nós falamos de cosméticos, de linha profissional para cabelos. 12 anos atrás nós tivemos um cliente e o objetivo do cliente era transformar os cabeleireiros em revendedores da venda direta. O grande problema, em tese, perfeita a análise. O problema é que o cabeleireiro, ele é um artista. E ele, na cadeira quando ele está executando o trabalho dele, ele se sente e age como um artista. Eu estou falando isso como elogio, tá? E como reconhecimento. Ele não está tecnicamente preocupado em virar um revendedor ou um brand lover daquela marca. É exatamente o que eu penso sobre isso que você acabou de falar. Então, eu não vejo como estratégia de sucesso apartada para um determinado negócio, mas sim como um canal alternativo. Eu vejo com grandes chances de somar a tudo o que existe. Perfeito. Eu conversei com o Marcelo Pinheiro, sócio fundador da DirectBiz. Marcelo, muito obrigado. Auane, eu que agradeço pela oportunidade, viu? É sempre um prazer falar contigo. Suas abordagens são sempre muito criteriosas. Espero ter correspondido à altura dos seus leitores e dos brand lovers da sua marca. Não, sempre superando, como sempre. E assine o canal de Atualidade Cosmética para mais novidades sobre o mercado de beleza.